Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, muito importante, né? Uma mulher que tem uma trajetória aí, no campo do empresariado, do campo das empresas privadas, que trabalha com um tema muito importante que é a diversidade. E essa pessoa é a Liliane Rocha, que é da Gestão Kairos, né? Está aqui conosco hoje, participando de um evento aqui em Salvador. E eu achei importante trazer a Liliane para a gente conversar sobre o que é a diversidade dentro das empresas e a importância dessa pauta. Uau, bom, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com o pessoal. Diversidade, antes de mais nada, é um tema fundamental, do qual às vezes a gente dá uma escapadinha, né, do qual às vezes a gente tem dificuldade de falar. O Brasil, com esse mito do homem cordial, parece que algumas questões vão para baixo do tapete. Então, falar de diversidade é fundamental porque a gente começa a falar de sociedade brasileira e de quem é a sociedade brasileira. Né? A sociedade brasileira é composta por negros, composta por mulheres, composta por pessoas com deficiência, por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros. Né? A gente tem um país com 200 milhões de habitantes, dimensões continentais, uma série de diferenças e singularidades e multiplicidades culturais, inclusive, convivendo, inclusive regional, e às vezes a gente se furta a esse diálogo que tem que ser trazido para o centro da questão empresarial. Como é que você faz isso assim? Quem sabe que esse ramo empresarial é um ramo que são majoritariamente de pessoas, homens brancos, sobretudo, que estão nesses espaços de poder. E como é que você consegue barrar essa bolha, né? Entrar nesse fluxo e conversar com esses homens? As empresas estão em estágio de maturidade diferente, né? Então, tenho falado que algumas empresas vão pela coerção. Então, já teve algum movimento ali de Ministério Público, um ataque, um termo de ajustamento com luta, um movimento de sociedade, daí por coerção eles vão. Outros vão por conveniência. Olha o Black Money, olha o dinheiro dos negros, né? Olha o Pink Money, olha o dinheiro da comunidade LGBT, olha esse público consumidor. A maior parte da tomada de decisão de compra nos lares brasileiros é de mulheres, né? E aí começa a olhar para isso por conveniência e falar de diversidade. E algumas estão indo por uma extrema convicção. Então, sabe que isso é um valor, sabe que isso é importante, sabe que quando a gente olha para a sociedade e vê 56% da população de negros, 52% da população de mulheres, 7% da população de pessoas com deficiência, 10%, um número subestimado, de homossexuais, e chega nas empresas e não vê essas pessoas no quadro funcional, ou quando vê no quadro funcional não vê na liderança, que a gente precisa de uma estratégia coordenada para mudar isso. E aí no diálogo eu tento entender se a empresa está na coerção, se ela está na convicção, se ela está na conveniência, e ir trabalhando algumas informações, dados de país, de empresas, alguns dados pessoais até, para ir movendo as pessoas para esse debate. Quanto tempo existe a Gestão Kairos e como foi que você Liliane, né, que passou por várias questões na sua infância, né, você vai poder trazer isso pra gente, quem é você nessa trajetória e como surge a Gestão Kairos? A Gestão Kairos, ela surge em janeiro de 2015, ela é fruto de alguns anos trabalhando dentro de grandes empresas. Então eu tive a oportunidade de começar numa primeira grande empresa em 2005, uma empresa do setor eletrônicos que tinha uma estratégia de diversidade. Naquela época eu não sabia que era a estratégia de diversidade que estava mudando minha vida, depois eu descobri, porque entrei numa empresa onde não tinham negros, onde tinham poucas mulheres na liderança, e me vi ali, uma empresa de origem holandesa, enfim, tinha negros, né? Tinha negros na escola pública, no ônibus, nos lugares que eu frequentava. E de repente eu entro num contexto de grandes empresas que não tem, passo por diversas grandes empresas até chegar numa posição de gerente América Latina e continuo com esses desafios, né? Desafios de contratar uma mulher negra para esse cargo, né? O tipo de pergunta que ela não é nem procedente para o ambiente corporativo. E aí, em meados de janeiro de 2015, eu decido, de certa forma, que eu já tenho aí um acúmulo de experiência e vivência em empresas do setor financeiro, de eletrônicos, do varejo, da indústria, né, da mineração, e que esse é um conhecimento que dá para compartilhar com outras empresas, tanto quando eu falo de sustentabilidade, que é um tema que eu trabalho muito, eu acho esses temas extremamente conectados, quer dizer, qual a população que mais vai sofrer claramente com a falta de água? A população mais pobre, no geral, a população negra, né? Então, são temas para onde vai parar. Óbvio, né? Mas o óbvio ainda não é compreendido. Não é essa conexão tão evidente, né? Quer dizer, quem está lá na cooperativa de catadores quando eu vou, né? Eu falo, olha os negros aqui. A última vez eu fiquei, gente, aquele pessoal que eu tento colocar nas empresas e não estão lá, está aqui na cooperativa de catador, né? Então, a partir dessa vivência, eu fundo a Gestão Kairos, até despretensiosamente, na verdade,
E aí, né, começo a ver as empresas querendo falar cada vez mais disso, movimento, sociedade civil, pessoas que são dos contextos identitários no qual eu me encontro, que ficam felizes também de ter essa troca, e aí acabo rodando o Brasil e agora indo para fora falando desse tema, enfim, que as pessoas ainda bem querem conversar. Vocês sabem que tem que. Foi na Índia que você foi? Que foi uma das 101 pessoas de referência? Exatamente. Eu fui para a Índia em fevereiro desse ano, recebi um convite para participar de um congresso global de diversidade e inclusão. Fui até desconfiada, né? Nossa, que congresso é esse, né? Não conheço ninguém na Índia. Cheguei lá, era um congresso maravilhoso, enorme, gente da África, pessoas da Europa, da América Latina, e eles estavam fazendo uma premiação de 101 lideranças inclusivas na diversidade. Tinham me pesquisado, né? Então tinham pesquisado a minha história de vida, a minha história empresarial, o livro Como Ser um Líder Inclusivo, e me reconheceram com esse prêmio que foi, enfim, foi um marco, né? Está na Índia, do outro lado do mundo, no país do Gandhi, né, que emoção, e receber um reconhecimento desse, foi muito legal. E como é ser um líder inclusivo? Olha, ser um líder inclusivo é ser um líder consciente, acima de tudo, né, então acho que a primeira coisa quando a gente resolve que a gente quer ser inclusivo, porque eu até comento, a diversidade está posta. Um país com 200 milhões de habitantes, com diferenças regionais como as que a gente tem no Brasil, tons de pele, um histórico de imigração como o que a gente tem, né? Não tem assim, a diversidade está posta, mas a gente pode escolher se a gente quer ou se a gente não quer ser inclusivo. E aí o líder inclusivo, ele primeiro, antes de mais nada, tem que ter consciência, quer dizer, qual que é o cenário da sociedade brasileira, quem sou eu e o que eu quero fazer ou não para mudar isso, eu quero ou não mudar isso. Tem que ter muita empatia, né? A história do outro parece que é o outro, é nós e o outro. Mas não, né? Como que eu me aproximo das pessoas, entendo o cenário das pessoas e o lugar de onde essas pessoas falam. Como que eu dialogo? Parece óbvio, mas é difícil, né? A gente está num momento de extremismo, né? Até na sociedade brasileira, onde muitas vezes a gente está debatendo, muitas vezes a gente está discutindo, muitas vezes a gente está confrontando. E aí o diálogo, que é essa questão de você falar com intenção e escutar atentamente, se perde, né? Então, como que eu dialogo? E como que eu faço mais difícil que é colocar na prática? Eu sempre faço esse desafio, olha, aprender uma coisa conversando comigo hoje, sai da porta e coloca na prática. Só isso vai fazer esse tempo que você que está tomando, esse tempo vem desse nosso bate-papo. Esse bate-papo ele só vai fazer diferença se a hora que você chegar no final desse vídeo, você tiver um comportamento, uma postura diferente, mais inclusiva em relação a algum tema na sua vida, na sua empresa ou na sociedade. É isso. Gente, é isso, entendeu? A Liliane é só isso. Essa pessoa que já prestou aí consultoria, serviço para diversas empresas. Tem várias empresas imensas, né? Grandiosas. Cita pra gente só algumas para o pessoal ter essa dimensão. A gente está com algumas grandes empresas muito bacanas, então a gente está com a Gerdau, né? Lá tem o Gustavo Werneck, que é um cara incrível. A gente está com a Sunrise, que é uma empresa do setor de aromas. Lá tem o Éder, que também é um senhor incrível. Porque esses caras, quando eles abrem espaço, dialogam comigo, né? A gente consegue começar a construir um trabalho. A gente está na Via Varejo Casas Bahia, que tem 50 mil funcionários. Então a gente fica super feliz, que olha o impacto que a gente, né, causa, que a gente às vezes nem percebe quando começa a falar numa empresa que tem 50 mil funcionários. A EGE Saneamento, enfim, várias empresas que a gente tem feito esse diálogo, essa conversa, essa estratégia. E é isso, são pessoas, né, como Liliane, que me inspira, que pode inspirar milhões de mulheres, sobretudo mulheres negras diversas, né? A gente está falando não só de pessoas negras, mas de indígenas, né, pessoal do segmento LGBT, porque a diversidade é múltipla, né? E tem uma pessoa como você, assim, à frente dessa pauta, dialogando com essas pessoas que não conseguem compreender ainda como essa herança colonial, né, afeta até os dias de hoje. Você desconstruir isso é uma coisa realmente louvável, assim. Então, muito obrigada, né? Eu que agradeço. Obrigada. Você também me inspira mesmo. Obrigada. É isso. Um abraço. Obrigada. Obrigada.